Vamos começar com a polarização nuclear dinâmica. Esse dispositivo atrás de você é algo em que você trabalhou o ano todo. Você está usando-o basicamente para testar diferentes materiais para propulsão DNP, certo? Sim. Então, o conceito por trás do DNP, ou polarização nuclear dinâmica, é que há uma conexão entre o spin nuclear subatômico e o efeito fundamental da inércia, ou massa inercial. A ciência não sabe claramente de onde vem a massa inercial, mas sabemos no cenário geral, ou seja, no mundo subatômico, porque o hidrogênio é o mais leve, depois o hélio, e assim por diante. Então, à medida que você adiciona partículas subatômicas ao núcleo do átomo, ele fica mais pesado e mais massivo. Então o efeito da massa vem de partículas subatômicas, mas ainda é um enigma porque massa é energia e energia é o movimento da massa. Então o que exatamente está causando o efeito da massa inercial? Então, essa teoria, que foi apresentada por Frederick Alsofan, basicamente afirma que são as partículas subatômicas no núcleo do átomo que produzem a massa, e elas fazem isso por meio de algo que está conectado aos spins subatômicos dessas partículas. Há várias teorias diferentes sobre o porquê disso acontecer, mas a maquinaria por trás de mim, que foi construída em grande parte por um homem chamado George Hathaway, a quem devo dar crédito, é um dos muitos dispositivos que temos aqui no laboratório para investigar esse fenômeno. E o que estamos tentando descobrir é quais materiais produzem o efeito mais forte e maneiras de amplificar os efeitos que vimos em experimentos anteriores. A capacidade de reduzir a massa de uma nave espacial, por exemplo, digamos que fazemos isso em 80%. Agora você precisa de muito menos combustível. Essa equação do foguete cai drasticamente se você conseguir reduzir o peso em 80%. Se você chegar a 90%, será ainda mais dramático se chegar a 99,9%. Nesse ponto, estamos falando de uma nave que simplesmente decolaria porque é flutuante. E estamos falando de naves que conseguem fazer, você sabe, curvas de 90 graus a 16.000 km/h porque não tem peso. Então, o tipo de coisa que vemos com OVNIs com sistemas de propulsão UAP pode muito bem estar conectado ao que está acontecendo atrás de nós. Bem, e isso nos leva ao que eu acho que é uma das coisas que realmente torna o que vocês fazem na Falcon Space único. Você está envolvido com pesquisas inovadoras sobre propulsão. Você também está muito envolvido com engenharia reversa de OVNIs ou UAPs, certo? E isso é muito, muito único. Há muitos especialistas por aí. Há muitos investigadores de história, muitos investigadores de recuperação de acidentes. Na verdade, você está tentando fazer engenharia reversa nisso. Ninguém mais lá fora está fazendo isso. Então isso é incrível. E a Alsofonte volta a isso, certo? Isso remonta às origens. Se entendi corretamente, veio de sinais captados por uma aeronave militar que ele acreditava estarem relacionados aos seus sistemas de promoção. Sim, então, a maneira como Alsofonte chegou a isso foi, antes de tudo, porque toda a família teve um avistamento de OVNI. Estava bem em cima do carro deles enquanto eles dirigiam na rodovia. Obviamente, há algo errado com a física. Não entendemos como isso pode acontecer. A próxima pista veio do filho que estava olhando este livro de James Campbell, Ufologia. E na página 108 descreve um encontro que o AAB-47 teve com um disco voador, onde eles tinham um sistema AWAC para detectar micro-ondas e coisas assim. E eles obtiveram um pulso muito forte em torno de 3 GHz que estava saindo da nave de forma muito específica, com, você sabe, largura de pulso. Era uma largura de pulso muito curta. Então ele mostrou isso ao pai porque é uma evidência empírica do que impulsiona essas naves, ou do que as faz fazer o que fazem. E o pai dele olhou para essas informações, foi até uma biblioteca técnico-científica e este livro, não esta cópia, mas este livro, Polarização Nuclear Dinâmica de C.D. Jeffreys, literalmente caiu da prateleira na frente dele e no chão. Este livro descreve esse processo. É um dos únicos escritos sobre o assunto. E ele pegou e percebeu que este é o santo graal desta ciência. Ele descreve como criar esse efeito e o que ele pode fazer, sem entrar no lado antigravitacional das coisas ou na redução da massa inercial.
Então isso teria sido classificado, mas o uso conhecido da polarização nuclear dinâmica no mundo hoje é em uma área muito pequena da ciência, onde eles estão observando a ressonância magnética nuclear, como uma máquina de ressonância magnética. Mas é o campo experimental de ressonância magnética nuclear que sabe para que serve a polarização nuclear dinâmica. Porque quando você orienta os spins de partículas subatômicas dentro do átomo, você não apenas o torna sem peso ou pesa menos, ou há redução de massa inercial, como também aumenta a relação sinal-ruído da ressonância magnética nuclear, porque você está tornando o átomo mais coerente. Então, ele oscilará como um todo de forma mais coerente e você obterá um acoplamento mais forte do efeito de ressonância magnética nuclear. E isso é centenas ou milhares de vezes mais forte. Muitas coisas que são invisíveis à ressonância magnética nuclear regular só são visíveis usando polarização nuclear dinâmica e, em seguida, ressonância magnética nuclear por cima disso. Fomos à Conferência de Ressonância Magnética Nuclear Experimental no ano passado e apresentamos o potencial da antigravidade ou cancelamento de massa inercial estarem conectados ao mesmo efeito. E ninguém na conferência jamais ouviu falar dessa teoria antes, ninguém nunca tentou ou sabe de alguém que já tentou. Então isso é muito promissor porque estamos fazendo algo muito único aqui que é, você sabe, exclusivo da ciência. É algo novo e pode levar a grandes avanços. Bem, outra coisa realmente única é que no começo deste ano uma fonte que deseja permanecer anônima deu a vocês uma amostra das peças de arte, supostos destroços de OVNIs. E isso é algo que a Falcon Space vem analisando detalhadamente. O trabalho que você fez, porque eu tenho acompanhado isso, é absolutamente incrível. Você tem uma análise sem microscopia comum, algo chamado microscopia metalúrgica. Então você realmente percorreu um longo caminho. E no momento, acredito que você é uma das únicas pessoas que possui uma dessas amostras. E você também está entre um grupo muito pequeno de pesquisadores científicos que já possuíram ou analisaram essas coisas, certo? Então você está usando isso para ajudar a orientar seu trabalho até certo ponto. Sim, sim. Então acreditamos que se a polarização nuclear dinâmica é a chave para o voo desses discos, então o metal do qual a nave é feita ou a disposição desses metais desempenhará um papel neste experimento aqui. E bem ao meu lado, temos uma câmara de deposição de vapor dentro de uma sala limpa. Então podemos replicar coisas que descobrimos através das amostras do acidente e colocá-las dentro de nossa câmara de polarização nuclear dinâmica e ver se o efeito é ampliado. E quando encontrarmos a receita correta de quais camadas e quais frequências funcionam melhor, podemos então levar isso para o estágio 2, onde construiremos uma arte inteira com base nesses princípios. Essa é uma das coisas que eu realmente adoro sobre a polarização nuclear dinâmica. Ela não é um experimento linear, em termos de você ter um teste que pode ser executado de uma maneira e esperar por um resultado. Acho que uma das coisas realmente brilhantes sobre essa ideia é que você pode tentar uma ampla gama de frequências e uma diversidade incrível de materiais, certo? E então, não é tão simples como no caso de Azofon, ele realmente se concentra no alumínio e disse, ok, tente isso nessas frequências, você deve ver um resultado. Mas acho que uma das belezas disso é que você conseguiu expandir isso muito mais. E eu sei que você tem várias amostras de pesquisa diferentes com as quais está trabalhando. Sei que você está por aí buscando outras amostras de pesquisa. Eu também sei que você estava em negociações para outras amostras do UFO-UAP, certo? Então, há muitas coisas diferentes que você pode testar no DNP, e qualquer uma delas pode produzir resultados. Vários tipos diferentes podem produzir resultados e você pode obter mais. No final das contas, você pode acabar tendo mais do que apenas efeitos de propulsão. Há muito a ser descoberto por aí. Sim, isso é verdade. Uma das razões pelas quais ele está se concentrando no alumínio é porque o alumínio é, na verdade, o melhor condutor de eletricidade, átomo por átomo. Ok, ou melhor dizendo, a quantidade de elétrons da banda condutora em um átomo de alumínio como uma razão do número de partículas subatômicas no núcleo é a maior de todos os elementos. Então a prata pode ter mais elétrons na banda de condução, mas tem um núcleo muito mais pesado. O alumínio tem a melhor relação entre os dois, por isso é usado em linhas de energia. Isso também é muito barato e é por isso que o vemos em muitos acidentes de OVNIs.
As amostras que saem de lá são de alumínio, o que faz as pessoas pensarem que talvez seja algo prosaico, talvez sejam latas de refrigerante de alumínio. Mas, da nossa perspectiva, achamos que não, eles estão realmente usando alumínio. O próximo é o magnésio. E pode haver um pouco de metal ferroso, como ferro, níquel ou cromo. E a razão para isso é porque esses metais também têm muitos elétrons livres, o que lhes permitirá conduzir a polarização nuclear dinâmica para os outros metais. O problema com materiais ferrosos é que eles podem se acoplar aos efeitos do campo de polarização nuclear dinâmico, mas não conseguem retê-los por muito tempo. Outros átomos, como alumínio ou xenônio, que na verdade é um gás, podem se acoplar a ele e retê-lo por um longo período de tempo. O xenônio é muito caro e muito raro. Recentemente, obtivemos uma amostra e planejamos usá-la em um dos nossos primeiros protótipos de nave, onde construiremos uma nave inteira, um mini tic-tac, onde testaremos todos esses efeitos simultaneamente a bordo de uma nave inteira, onde poderemos pesar a nave inteira enquanto ela recebe polarização nuclear dinâmica com um campo magnético a bordo. E isso é essencial porque, mesmo que vejamos uma perda de peso de 100% nesta máquina, todos podem argumentar que ainda é algum tipo de acoplamento ao enorme ímã aqui. Há um ímã que pesa quase 1 tonelada. Então a única maneira de aliviar esses medos é colocar tudo a bordo. Agora, esta máquina ainda tem algum valor porque podemos testar centenas de amostras aqui. Não podemos construir centenas de naves, mini-naves e testá-las. Só conseguimos construir, sabe, 1 ou 2 por mês ou algo assim. Levaria muito mais tempo para construir uma nave inteira com uma nova camada ou algo assim. Então seria testar uma pequena amostra nessa máquina, mas junto com os dois efeitos. Sabe, observá-lo em pequena escala, com um ambiente altamente controlado, e depois passar para uma escala maior, onde a nave é aproximadamente deste tamanho, e somos capazes de ver como isso funciona em uma escala maior. Seria possível, eventualmente, chegar a uma nave de tamanho real. E essa é a esperança aqui na Falcon Space. Ok, e isso é absolutamente incrível. E indo além de materiais simples, né? Porque o alumínio é um material muito simples e conhecido. Você também está olhando para metamateriais em camadas. E isso tem sido uma palavra da moda ultimamente. E entendo que algumas das características na amostra da parte das artes podem estar alinhadas com quase cristais, que são algo descoberto recentemente. É uma ciência muito recente, certo? Sim. Então, um dos obstáculos a superar com a polarização nuclear dinâmica é a penetração de RF. Quanta energia de RF você consegue transmitir na amostra? Portanto, certos materiais absorvem energia de RF muito mais facilmente do que os metais. Por outro lado, os metais têm mais elétrons livres para usar essa energia de RF e convertê-la em polarização nuclear dinâmica DNP. Então, ter quase cristais pode ajudar nessa conversão. Pode haver um ponto ideal entre um condutor e um dielétrico, onde você consegue obter o melhor dos dois mundos. Mas a questão sobre a polarização nuclear dinâmica é que, assim como o magnetismo, ela atrai coisas ao seu redor e é contagiosa para o ambiente ao seu redor. Então, se você atingir um grau em outra camada, você pode transferi-lo para outra camada, que então o transfere para outra camada, que então se acumula sobre si mesma. Então, se você pudesse ter um material ferroso e um material altamente condutor, como alumínio ou magnésio, e então talvez um material diamagnético, como bismuto, todos juntos, você poderia obter efeitos interessantes. E é isso que esperamos alcançar aqui com esses testes em pequena escala, descobrir o que essas diferentes camadas podem alcançar. Maravilhoso, Mark. Muito obrigado novamente e obrigado por vir aqui. Ótimo.